Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal Sem Censura. Estamos aqui para gravar uma videoaula a respeito de alguns temas que serão abordados nas avaliações desse quarto bimestre. E o que nós vamos falar hoje, o assunto que nós vamos abordar hoje aqui consiste nas revoluções de 1848, apontar algumas características importantes. Devo ressaltar que essa revisão ela já foi realizada em sala de aula, mas a ideia aqui, a finalidade é fazer com que todos tenham a oportunidade de rever tudo aquilo que foi feito, foi falado em sala de aula e, obviamente, tirar algumas dúvidas que tenham ficado pendentes. As revoluções de 1848 tiveram caráter nacionalista e liberal. Nacionalista é aquela velha tradição de exaltar a nação acima de qualquer coisa. E liberal significa a questão do Estado não intervir na economia, não intervir nos costumes e tradições do povo. E além de nacionalista e liberal, nós tivemos disputas também com os socialistas. Então tivemos disputas entre socialistas, liberais e nacionalistas, né? E que produziram grandes surtos revolucionários. Diversos movimentos de revolução acabou se espalhando pela França, pela Espanha, pela Inglaterra, inspirados nessas ideias de contracultura, contra aquilo que estava sendo determinado, com relação também à reformulação da sociedade, as mulheres lutando por uma maior participação na sociedade. Essas ideias, inspiradas nas revoluções de 1848, acabou se disseminando e fazendo com que a luta por uma sociedade mais justa e igualitária tivesse como plano de fundo várias lideranças internacionais. Agora, essas ideias das revoluções de 1848, elas foram importantes também para o movimento que aconteceu na Itália e também na Alemanha, que foi o processo de unificação. Então, o caráter liberal e nacionalista das revoluções de 48 influenciaram de maneira incisiva no processo de unificação da Alemanha e da Itália. Também tivemos a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos derrubou a monarquia de Luís Felipe e trouxe, lá na França, e trouxe a discussão a questão da exploração burguesa e a dominação política. Então, Luís Felipe, ele era um líder, né, da monarquia, e a Primavera dos Povos, com aquelas ideias de nacionalismo, de liberalismo e também de socialismo, acabou derrubando a monarquia de Luís Felipe, que acabou mostrando que uma nova era estava se iniciando. Também tivemos um ponto importante que foi o processo de unificação da Alemanha e da Itália, cujo líder, né, a unificação italiana, foi Giuseppe Garibaldi, que também teve participação importante na Farroupilha, aqui no Brasil, no século XIX. E a questão da unificação italiana acabou rompendo o equilíbrio político e militar que, a partir do Congresso de Viena, foi restabelecido entre as nações europeias. Porque a partir do Congresso de Viena, que foi realizado após a morte de Napoleão Bonaparte, ainda a Alemanha e a Itália ainda não haviam conquistado a sua unificação. Então, o processo de unificação fez com que os países europeus redefinissem a sua estrutura geográfica, né? O processo de unificação da Alemanha e da Itália fez com que os italianos e alemães começassem a lutar por áreas de influência, por exemplo, regiões na África que eles pudessem colonizar. Então, houve a redefinição do que havia sido determinado no Congresso de Viena. E alguns pontos importantes que nós abordamos também em sala de aula foi a respeito do socialismo. O socialismo é uma corrente de ideias que se fortaleceu principalmente após a Revolução Industrial, onde teve como plano de fundo a exploração da classe trabalhadora, os proletariados. E o socialismo acredita que as atividades econômicas devem ser planejadas, e que o Estado, o governo, deve planejar tais atividades econômicas e, principalmente, que o governo tem o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços.
Então essa é a estrutura proposta, estrutura de governo proposta pelo socialismo. E também a grande questão que a gente tem que abordar é que a burguesia detém os meios de produção, ou seja, a classe burguesa é aquela classe que vai exercer um domínio sobre os meios de produção, são os donos das indústrias, das fábricas, aquele que vai exercer um domínio completo sobre toda a produção. E também o proletariado, eu gosto sempre de ressaltar a origem dessa palavra, proletariado significa prole, filhos, porque a única riqueza que aquela classe social tem são seus filhos. Então, para sobreviver, eles vendem a sua força de trabalho. Esses são os proletariados. Então, nós temos uma luta de classes aí muito importante e que, como falavam os socialistas, principalmente Karl Marx e Friedrich Engels, que foram os ideólogos, aqueles que pensaram no socialismo científico, no comunismo, a ideia de que quando a burguesia começar a explorar de uma maneira muito incisiva os proletariados, essa luta de classe vai fazer com que os proletários, os trabalhadores, organizem uma revolução. Por isso que Karl Marx sempre falava que a classe operária é a classe revolucionária. E um ponto importante também foi que Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista. E nesse Manifesto Comunista ele deixou determinado materialismo histórico. Como assim materialismo histórico? Ele abordava a questão de que a condição social de uma determinada classe, a sua condição de exploração, de submissão, de prejuízos financeiros, de injustiça, tudo isso vai fazer com que essa classe determine a sua história, principalmente com relação à revolução. E também uma crítica ao capitalismo que a gente tem que abordar e que será objeto de discussão nas avaliações é a crítica ao capitalismo. O capitalismo é aquela busca desenfreada por lucros, né, que faz com que as matas sejam destruídas, que faz com que os rios sejam poluídos. Essa busca descontrolada por bens materiais, que é a característica principal do sistema capitalista, algumas características importantes devem ser ressaltadas, como a acumulação de capital, a busca por acumular dinheiro, acumulação de lucro, modificando preços para atender os seus interesses e aumentar a margem de lucro, a economia de mercado e também o trabalho assalariado, são as características básicas do capitalismo, onde a classe mais desfavorecida é justamente aquela classe que vai trabalhar, que vai exercer sua força de trabalho. Meus amigos, essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos, estudem bastante e até a próxima. Valeu, galera!